Bom dia, eu sou Ligiane Ciola de O Fato Maringá, mais uma vez ao vivo para a nossa rubrica O que tem em um fato hoje. O nosso assunto de hoje será as eleições municipais. E o meu convidado será o jornalista Paulo Quirino, esperto em política e empresário de marketing eleitoral especializado em estratégias, planejamento em redes sociais. A sua empresa é a Fórmula do Voto. Nós falaremos as questões das convenções partidárias que iniciam hoje e prosseguem até o dia 16 de setembro. Falaremos dessa nova modalidade de campanha eleitoral que deve começar e de algumas regras do Tribunal Superior Eleitoral que já estão sendo colocadas em práticas para essa nova campanha de 2020. Então, aguardando aqui a entrada do jornalista Paulo Quirino. Ok, vamos começar. Bom dia, Paulo, seja bem-vindo. Bom dia, Ligiane. Satisfação enorme estar aqui conversando com você, especialmente a respeito desse momento em que vivemos, pré-eleições em todo o país, né? É satisfação, tá? Parabéns aí ao Fato Maringá por estar trazendo à tona um assunto tão interessante e tão importante e relevante nesse momento. Então, agora nós vamos falar de algumas notícias que eu trago em destaques no portal e em seguida vamos falar também do trabalho da Fórmula do Voto, combinado? Perfeito, perfeito. Então tá, hoje começam as convenções partidárias e prossegue até o dia 16 de setembro. Vamos explicar de modo simples para o nosso leitor o que acontece agora. A convenção partidária, ela é um dos momentos mais importantes do processo democrático. Ela só não é mais importante do que a eleição em si, que esse ano vai acontecer em primeiro turno no dia 15 de novembro e em segundo turno no dia 29. É o momento em que o partido escolhe os seus candidatos. Essa escolha, normalmente, é feita através da diretoria executiva do partido em cada município, por se tratar de eleições municipais. Então, aqueles que detêm o poder de escolha dentro do partido, estando filiado ao partido, são escolhidos ali os candidatos a vereadores, a prefeito, a vice. Se os convencionais optam por fazer uma aliança com outros partidos ou não. Então, é nesse momento em que essas regras são definidas e o caminho partidário no processo democrático segue o seu rito a partir daí. A gente tem uma situação muito específica, não é? Aliás, toda essa eleição vai ser uma situação assim muito diferente. A primeira eleição durante uma pandemia. E a questão das convenções partidárias devem enfrentar uma certa dificuldade e provavelmente teremos uma judicialização de muitas convenções. Eu diria assim, eu quero fazer uma analogia aqui, Regiane, com o futebol, por exemplo. A convenção é mais ou menos aquela reunião que os clubes fazem antes de definir as regras de um campeonato, onde se aceitam ou não as regras. E isso exige legalidade, porque se torna um documento. A política, a gente sabe, ela é cheia de
saídas, subterfúgios, essa coisa toda. Então, a gente corre um risco muito grande de ter muitas questões questionadas junto à Justiça Eleitoral sobre a legalidade das convenções. Há a possibilidade de que essas convenções sejam feitas de forma online. Porém, não existem recursos técnicos para se assegurar a autenticidade da presença de um convencional online. Qualquer pessoa poderia estar votando em nome dessa pessoa. E isso efetivamente vai gerar muita discussão jurídica. Tá? Mas é a situação, eu concordo com a Justiça Eleitoral em que se faça, que se tenha essa possibilidade pela necessidade do isolamento social, porém, discordo da falta de regras bem definidas. Teremos muito desdobramento, então, nesse período de convenções a respeito das eleições municipais. Perfeitamente. Eu não estando satisfeito, eu de um partido adversário não estando satisfeito, ou mesmo do meu partido, com o resultado do que se decidiu na convenção, eu posso entrar com uma ação judicial tentando encontrar, não é, algum furo legal para que aquela convenção seja anulada. Anulada uma convenção e estando ela fora de prazo, ela não pode ser realizada novamente e partidos podem até ter a candidatura de seus filiados anulada em função disso, tá? Olha só, vamos ver o que vai acontecer, então, né? É um período curto também, até para a campanha, e será uma campanha muito diferente essa, que deve começar a partir do dia 20 de setembro, né? Onde conheceremos quem são os nossos candidatos a vereadores e prefeitos em cada município. Podemos esperar uma campanha totalmente online e digital? Não. Hoje, eu tenho visto muitas pesquisas, obtido muitas informações em que se busca entender qual será o peso da campanha digital numa eleição. Ela ganhou muita importância recentemente, não é? Mas ela não vai ser o único instrumento. Os candidatos, principalmente no interior, onde a facilidade de locomoção é mais fácil, né? É mais acessível, eles vão procurar, sim, o contato direto com o eleitor. Embora o próprio eleitor, a gente sabe disso, pela vivência, pela experiência, já não tem mais também aquela paciência do tradicional tapinha nas costas, o aperto de mãos do candidato, né? O eleitor já não está fazendo questão desse tipo de comportamento. Mas no interior, principalmente, e quanto menor a cidade, mais a gente vai ter esse contato físico também, tá? Embora a gente não negue a importância e, em algumas situações, até a questão decisiva da campanha virtual. Mas poucos candidatos se prepararam efetivamente para aproveitar a ferramenta da campanha virtual, tá? É aí que entra um pouquinho o seu trabalho, né? Na parte Perfeitamente. de estratégia, de marketing, com os candidatos. Você vem trabalhando perfeitamente. Eu queria destacar assim, dois aspectos que são muito interessantes, Ligiane, com relação a isso. Primeiro, a gente vive um tempo, vocês sabem disso, como veículo de comunicação das fake news. Então, tudo fica muito confuso nas redes sociais. Mas algumas ações poderiam ser muito úteis para que não houvesse tanta desinformação, tanta confusão nesse período pré-eleitoral. Primeiro porque nós já temos a campanha eleitoral em si já acontecendo em muitos lugares de maneira virtual, já está acontecendo em muitos lugares. Né? Apenas agora com as convenções, o que ocorre é a oficialização dos nomes e a campanha propriamente dita. Mas a própria Justiça Eleitoral não tem colaborado muito
para que as coisas fiquem mais transparentes. Eu vou dar um exemplo para você. Semana passada, o STJ, o Supremo Tribunal Eleitoral, perdão, corrigindo, tá? Anunciou uma decisão das cotas raciais entre os candidatos. Uma decisão sábia, uma decisão necessária, mas que trouxe confusão. Porque essa decisão estabelece um critério de divisão dos recursos do fundo eleitoral e do tempo de rádio e televisão para os candidatos. Porém, isso só vai acontecer, só tem validade para a eleição de 2022 e não para a eleição de 2020. Então, isso tudo gera confusão. É óbvio, os candidatos que seriam beneficiados por essa medida buscam entender que teriam esse direito agora, não é? Então, é muita informação desnecessária nesse momento. Nós estamos discutindo agora as eleições de 2020. As eleições de 2022 tem tempo para se discutir, para se normatizar e para essa situação ficar toda, né? E aí existem outras complicações e confusões também que podem gerar, inclusive, penalização de candidatos e tal. Há falta de informação sobre a forma de impulsionamento, por exemplo, nas próprias redes sociais. Os candidatos estão preparados, os candidatos querem fazer a sua participação, a sua campanha participando das redes sociais, e muitos pretendem fazer impulsionamento. As informações a respeito são mínimas. O procedimento é mínimo. Eu tenho acompanhado muitas consultorias no Brasil. Eu diria que em metade delas, a orientação é que se faça os impulsionamentos de maneira moderada. Outras têm desaconselhado, inclusive, as questões de impulsionamento, em virtude da dificuldade de prestação de contas, essa coisa toda. E o próprio processo estabelecido, principalmente pelo Instagram e pelo Facebook, que são as principais ferramentas a serem utilizadas, dificultam. Porque existem regras já definidas por eles, que poucos conhecem, e os candidatos, a partir do momento que se tornem candidatos oficialmente, vão ter que aprender essas regras. E terão dificuldade, sim, de conseguir o impulsionamento dos seus posts, das suas páginas e essas questões todas. Então, tem que ficar muito atento aí com a rede social, porque não vai ser única e exclusiva ferramenta aí para o candidato, né? Perfeito. E o que ocorre é o seguinte, né, Ligiane? Embora a gente sabe que as redes sociais são absolutamente democráticas, permitem o acesso de todos. Mas isso leva a uma visão um pouco romantizada dessa história toda. Pelo fato delas serem acessíveis, democráticas, elas exigem conhecimento técnico. Elas exigem... Perfeito. E aí entra o trabalho das empresas, das organizações, dos consultores, que buscaram conhecimento, que buscaram treinamento de equipe, que buscaram se aprofundar nessa questão, né? E aí a gente vê uma luta em muitos lugares de Davi contra Golias, né? Porque muitas pessoas não se aperceberam disso, acharam que bastava abrir a sua câmera e fazer uma live através do seu próprio celular, sem um bom planejamento, sem uma divulgação, sem um envolvimento necessário, muitas vezes até sem definição do próprio público-alvo, sem o mínimo, a mínima condição de se preparar para isso. E outros, já percebendo essa situação, se prepararam melhor, fizeram seu treinamento, fizeram a lição de casa, na verdade, né, Virginia? Então a gente vai ter mais uma vez uma desigualdade nessa questão, né? Tá? Então, você falou
das questões das cotas raciais, eu publiquei também ontem no portal uma live do ministro do Supremo Tribunal Eleitoral, né, que ele fala também das questões das mulheres nas eleições, que também é muito importante a participação das mulheres. Veja, Maringá é um exemplo disso. Não temos, na última eleição municipal, não tivemos nenhuma candidata mulher como vereadora, né? Se pensar, precisamos colocar mulheres também no poder, né? Eu não posso não falar disso. Não, perfeito, e eu concordo plenamente com você. A Câmara Municipal de Maringá já teve representantes femininas, né? Em alguns momentos, e na atual legislatura, infelizmente, não existem mulheres no exercício do mandato, né? Eu tenho algumas clientes em alguns locais do Brasil que são candidatas mulheres. Eu venho insistindo muito numa tese que eu acho importante para que as mulheres consigam efetivamente ampliar sua representatividade. O que ocorre? Os partidos já existe a exigência de cota de gênero, que não é exatamente esse entendimento que existe aí de maneira muito superficial de que 30% dos candidatos têm que ser mulheres. Não é exatamente isso, né? O que ocorre é que 30% de gênero. Poderia ser, no mínimo, 30% de homens e 70% de mulheres também, se houvesse essa participação maior, tá? Agora, ocorre outra situação também. As mulheres precisam entender, e isso eu tenho dito repetidamente em todas as palestras, conversas e consultorias com os clientes. As mulheres precisam entender que elas precisam levantar outras bandeiras eleitorais, que não seja apenas o fato de merecer o voto apenas por ser mulher. E a gente vê isso acontecer repetidamente em cada eleição. Pode ser uma campanha para vereador numa cidade pequena, como pode ser uma campanha presidencial. Muitas candidatas se julgam no direito de receber o voto do eleitor pelo simples fato de serem mulheres, sem levantar a bandeira das causas necessárias, sejam sociais, econômicas e por aí vai, não é? Então, eu tenho dito muito, é muito importante que se amplie a participação feminina nas eleições. Eu lamento muito que Maringá não tenha atualmente pelo menos uma vereadora. Deveríamos ter, na proporcionalidade do perfil do nosso eleitor, poderíamos ter até aí 7 ou 8 mulheres vereadoras, e não temos nenhuma, né? Mas a questão, e aí eu atribuo e chamo a atenção das mulheres candidatas, levantem as suas bandeiras, mas não defendam apenas o mérito do voto apenas por serem mulheres. Levantem as bandeiras das causas que façam com que o eleitor se mobilize e sinta o desejo em votar em você, independente de ser você mulher ou homem. Então, estamos chegando ao fim desse nosso bate-papo aqui, mas eu queria que você deixasse um conselho para quem político, está entrando agora na política, ou para vereador, ou para prefeito aqui no Brasil, o que não deve cometer como erro de estratégia política e qual o caminho certo, Paulo? Perfeito. Ligiane, o meu conselho é o seguinte: para quem é candidato pela primeira vez, o processo eleitoral exige questões técnicas que são indispensáveis. Por exemplo, as questões de documentação. É uma série de documentos necessários para que uma candidatura seja registrada. Quem deixa para a última hora corre o risco até de não cumprir os prazos. E hoje, com a questão de trâmite online, os prazos já não tem mais aquele velho jeitinho brasileiro em que o partido realizava a sua convenção no dia 1º e só registrava a ata no dia 5.
todo mundo tinha 5 dias aí para se resolver. Hoje não, o registro é online. Então, meu conselho a quem é candidato pela primeira vez, verifique os documentos que serão necessários e já deixe prontos esses documentos. Busque orientação jurídica, busque orientação de um bom contador e busque orientação profissional de um consultor de marketing eleitoral. Sem qualquer um desses elementos, a campanha eleitoral corre um sério risco de não obter êxito, porque o candidato pode ganhar e não poder assumir por erro na prestação de contas, por falta de um documento, né? E também corre um sério risco de arranhar a própria imagem se você não fizer uma campanha com um bom planejamento, com uma boa orientação profissional, em que você tem uma expectativa enorme de uma grande votação e acaba fazendo uma votação muito menor do que a esperada, porque não buscou a orientação profissional. Certo. Mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar sobre essas eleições de 2020? Olha, eu quero registrar uma situação. A gente vive, nesse momento, em todo o país, a polarização político-partidária. E vivemos, ao mesmo tempo, uma eleição que está começando agora, em que os temas em discussão, infelizmente, serão os temas de caráter nacional. Eu vou dar um exemplo aqui, para quem é candidato, por exemplo, a vereador, seja numa cidade grande ou pequena. O seu posicionamento político pode ser exclusivo na hora da escolha na hora da escolha do eleitor. Na hora que o eleitor começa a definir o voto, por exemplo, para vereador, ele quer saber se você está de lado A ou lado B. E se você estiver de um lado contrário ao dele, não importa as suas propostas para o bairro dele, para a rua dele, para a sua cidade. Tá? Ele exclui essa possibilidade. Então, a gente vai ter, efetivamente, uma eleição em que vai predominar a discussão de temas nacionais. Infelizmente, porque isso poderia ser discutido em outro momento, e o que precisa ser discutido na eleição municipal são os problemas da cidade, do bairro, da rua, não é? Porque essa é a finalidade da eleição municipal. Sim, mas diante de um fenômeno novo que todos nós estamos vivendo, que é a pandemia, não tem como fugir de assuntos nacionais como esse, né? De como viver uma situação de crise, de como enfrentar, tudo isso serão assuntos muito importantes nessa eleição de 2020. Com certeza, Ligiane. As questões relacionadas à saúde, as questões relacionadas à economia, geração de emprego, serão predominantes. Porém, os candidatos não podem esquecer que existe um problema nacional, mundial de saúde, mas ele precisa falar dos problemas do bairro dele, do posto de saúde, se funciona ou não, se o atendimento é satisfatório ou não, das questões relacionadas à geração de emprego no lugar onde ele vive, de onde ele precisa extrair seu sustento, e não do índice de desemprego no país. Então, as pessoas precisam ter essa atenção, não é? E os candidatos precisam trazer propostas concretas e não ficar discutindo se o governo está certo ou a oposição está certa. Certo. Quem quiser conhecer mais da Fórmula do Voto, aonde pode encontrar mais informações? Ligiane, Fórmula do Voto, www.formuladovoto.com.br é o nosso site, uma plataforma que a gente tem atendido clientes do país inteiro, tá? Você encontra a gente também nas redes sociais, Facebook, Instagram, @Fórmula do Voto, tá? Vai ser um prazer ter contato e atender as pessoas interessadas efetivamente em campanha eleitoral. Muito obrigada e sucesso para você. Muito obrigado, Ligiane. Sucesso a vocês e parabéns novamente pelo trabalho que vem realizando, tá? Até mais.
Até mais. Então, nós conversamos com o jornalista Paulo Quirino sobre as eleições municipais 2020. Você vai encontrar ainda no nosso site a respeito das eleições. Tribunal Superior Eleitoral, lives com candidatos e apresentações de artistas são vedadas nessa campanha das eleições 2020. Também novidades em relação ao horário de votação. Também é destaque no nosso portal fatomaringá.com.br. Eleições 2020. Tribunal Superior Eleitoral amplia o horário de votação de 1 hora e eleitores irão às urnas das 7 às 17 horas. E um horário especial para as pessoas acima de 60 anos e pessoas de riscos. Por causa da pandemia, a votação para essas pessoas deve acontecer das 7 às 10 horas da manhã. Um outro material muito interessante que a gente tem e que fala também a respeito das eleições 2020 é uma live que o ministro do Tribunal Eleitoral realizou na sexta-feira para falar a questões da informação do voto, de como votar e tudo que o Tribunal Superior Eleitoral está realizando para que tudo ocorra de modo seguro e perfeito para essa eleição 2020. Então, isso era tudo que a gente tem no nosso site de hoje. Você vai encontrar outros assuntos, nós falamos de eleições 2020, você vai ver matérias sobre futebol, boletim da Covid, vamos falar, o governo do Paraná está falando da questão do retorno às aulas, você vai ver o que a Secretaria de Saúde declarou na última sexta-feira, de uma mostra de cinema online promovida pela USP, Universidade de São Paulo. Eu agradeço a sua participação aqui com a gente e eu volto a qualquer momento com mais informações. Ligiane Ciola, de O Fato Maringá.